Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é 28 de fevereiro de 2021, amanhã de domingo, madrugadinha ainda. Estou aqui nessa manhã para falar de 3 aspectos da oração. O texto base é Lucas, capítulo de número 11 e o versículo de número 9. A palavra de Deus nos diz assim: E eu vos digo a vós, pedidas-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em primeiro momento, o primeiro aspecto da oração é pedir. O segundo aspecto da oração é buscar. E o terceiro aspecto da oração é bater. E poderia classificar também como 3 níveis de oração. E aí quem nos ensina é Jesus. Após os seus discípulos perguntar a ele numa manhã de domingo como essa, e ensinar a eles como orar. E Jesus nos ensinou os discípulos dele naquela manhã de domingo. É aquela oração que nós todos sabemos, a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que é muito profunda e que noutra oportunidade, se tiver, irei estar mencionando ela versículo por versículo. Aquela oração modelo, aquela oração de pedir. E para se pedir, primeiro tem que saber o que pedir e como pedir, né? Primeiro dizer que a oração, Paulo nos ensina em Tessalonicenses a orar sem cessar, orar sem cessar. A oração é o elo de você criar afinidade e, num ponto mais profundo, criar intimidade com alguém, com um ser superior. E como nós estamos vivendo uma cultura imediatista, todos que acham que pede tem que receber na mesma hora aquilo que se está pedindo. Na oração necessariamente não é isso. A gente tem que entender que a gente somos criaturas e que Deus é o Criador, que nós somos o necessitado e que Deus é quem supre as nossas necessidades, que nós somos eternos devedores e Deus é quem nos perdoa e que sempre tem algo a nos dar, não porque merecemos, mas porque somos dependentes dele. E ele é misericordioso e um Deus amoroso para conosco. E Tiago fala de aspectos de que nós não recebemos quando pedimos alguma coisa da parte de Deus. E ele nos ensina e nos fala acerca disso, que quando não recebemos o que pedimos, é porque pedimos mal, ou seja, não sabemos o que estamos pedindo. Então, nesse primeiro aspecto de oração, nós temos que entender que Deus está num patamar bem mais elevado e que Ele sempre vai nos ouvir. Deus não é um Deus morto, Deus não é um Deus mudo, Deus não é um Deus surdo. Ele sempre vai estar nos ouvindo, mas não necessariamente vai estar nos atendendo. Deus é Pai e nós somos filhos. E você também é pai, você também é mãe, e eu tenho certeza que tudo que seu filho pede, tenho certeza que você não dá. Não é porque não queira, não é porque a vontade não chegue para você dar. Muitas vezes você fica com o coração partido, mas tem que falar não, tem que dizer não. Isso acontece conosco várias e várias vezes. Com Deus não é diferente, porque não sabemos pedir, pedimos mal, e aí precisamos subir a um outro nível, precisamos buscar. Nesse primeiro nível, Jesus fala acerca
rapaz que foi pedir pão e alguém no guia ele dá pedra, é o texto que está ressaltando. Mas eu quero chegar a um outro nível, que é o nível de buscar, porque a oração é a arte de estar falando com Deus. E pode ter certeza que Deus está lhe ouvindo, mas não necessariamente Ele é obrigado a lhe atender. E a oração não é essa ferramenta feita para sempre pedir e estar recebendo. Não, não é assim não. A oração, para mim, a principal ferramenta da oração é criar um elo de intimidade com Deus, um elo de afinidade com Deus. Quando se está nessa linha que Moisés seguiu, que Enoque seguiu, que a Bíblia nos ensina que de tanto andar com Deus, Deus para si o tomou. Aí você vai estar numa linha tão tênue, mas tão poderosa, que muitas vezes não vai ser nem necessário você pedir. Deus vai direcionar e você vai estar sendo abençoado. Então, para mim, o mais importante da oração é criar um elo de intimidade, um elo de afinidade com Deus. Quando se tem o hábito de orar, quando se tem o hábito de buscar a presença de Deus, Deus ele sempre cria um elo de intimidade, de afinidade com a gente. Muitas vezes não é necessário nem pedir, Deus vai te direcionando à fonte e você vai estar recebendo da parte dele aquilo que você tanto quer, almeja, deseja, sem nem pedir, só buscando a ele, dialogando com ele, glorificando a ele. Muitas vezes a petição fica por último plano, como na oração do Pai Nosso. E ela não é nem egoísta, né? Ela só pede o pão nosso de cada dia, daí-nos hoje. Então, quando nós temos o de hoje, Deus providenciou o de hoje, é porque o de amanhã já está preparado. E nós muitas vezes se desesperamos, nem comemos direito hoje, preocupado com amanhã. Outro aspecto da oração é o buscar. Para esse primeiro aspecto, pedir, é necessário ter fé. Porque se você não acredita naquele que você vai pedir, como é que você vai estar pedindo? E tem tanta gente botando fé em político, tem tanta gente botando fé em coisas que não tem futuro nenhum e não tem essa fé de buscar o Criador, o que fez e que rege todas as leis do universo. Mas se você não tem essa fé, a Bíblia nos ensina que quem não tem fé tem que pedir a Deus, que Ele tem para dar a cada um e sem medidas. Então, para esse primeiro aspecto de pedir a Deus, precisa ter fé. Fé que Ele existe, fé que Ele está te ouvindo, fé que, se apraz a Ele, Ele vai estar atendendo o seu pedido e requisitando aquilo que você tanto quer. Mas, como eu disse, se você tem uma afinidade, como Enoque teve, de andar com Deus, até que Deus para si o tomou, muitas vezes necessariamente não vai ser preciso nem estar insistindo nessa petição. Deus vai estar lhe direcionando e você vai ser bem sucedido na sua trajetória. Outro nível é buscar. E para buscar, se faz necessário ter fé, mas se faz necessário também perseverar. E a Bíblia nos ensina acerca da mulher e de um juiz iníquo, que ali ia todas as vezes, 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 e o juiz dizia não a ela, dizia não a ela, porque o juiz não era um juiz do STF, não, era um juiz iníquo. E aí, de repente, de tanto ela insistir pelaquela petição, aquele juiz atendeu ela e fez com que ela viesse a sanar aquele problema dela. E aí Deus nos ensina, se o juiz que é iníquo, de tanto a mulher buscar, ele lá, ele atendeu a ela, mesmo sem querer, imagine a Deus. Então, se você está com a causa, que para você é impossível, que para o homem é impossível, então você precisa ir
neste outro aspecto de oração, nesse outro nível de oração. Buscar a Deus incessantemente. E aí eu conheço pessoas que estão esperando em Deus propósito de oração de 20 anos. E aí eu conheço outras pessoas que Deus atendeu a oração deles com 25 anos dentro de um propósito de buscar. Então é necessário ter perseverança, como essa mulher do juiz iníquo. A Bíblia nos ensina e cita um exemplo de pessoa que buscava a Deus, de uma pessoa que era diferenciada. Daniel. Daniel buscava a Deus 3 vezes ao dia. E a Bíblia nos ensina que naquela oração de 21 dias, e a bênção não chegava, Daniel insistiu naquele propósito, até que, mesmo Deus ouvindo aquela oração, não poderia descer, porque havia uma briga celestial, e foi-se necessário escalar anjos para que aquela resposta de oração chegasse até Daniel. Então, há uma guerra conosco mesmo, e há uma guerra travada entre o mal, para que a gente não venha receber da parte de Deus aquilo que tanto buscamos. Então é necessário perseverar naquilo que estamos buscando. E Daniel perseverava, e a Bíblia nos ensina que ele orava 3 vezes ao dia e com o rosto direcionado a Israel, que era a sua pátria mãe, ele estava fora de casa. É, então, meus queridos e amados ouvintes, nessa manhã, não vamos desistir daquilo que estamos buscando da parte de Deus. Se, quando estamos buscando, entramos nesse nível de fé, que primeiro foi pedir, entramos na perseverança de buscar e estamos sendo alimentados através do Espírito Santo de Deus, de insistir nessa busca, então vamos insistir que Deus vai nos dar a resposta daquilo que tanto pedimos. Se Deus está te alimentando através do seu Santo Espírito para você continuar insistindo nesse propósito, insista, que Deus vai te dar a vitória em o nome de Jesus. E o outro aspecto da oração é bater, é bater, é bater. Esse aí já é um aspecto que eu não gosto muito, eu prefiro muito esse aspecto de buscar, porque quando eu peço, Deus me direciona. E quando eu busco naquilo que Deus me direciona, eu vou sempre encontrar. E muitas vezes não vem de graça, mas eu já sei o que eu estou procurando. Deus há de nos dar, e o nome dele é sempre glorificado através de nossas vidas, nessa fé e perseverança. E entendemos que tudo que temos, somos mordomos dele. Dele é tudo, inclusive as nossas vidas, que é o bem mais precioso. E esse aspecto de bater já é um aspecto assim mais desesperado. Ele é um aspecto mais neopentecostalismo, nada contra, mas os neopentecostais usam muito essa ferramenta. E essa ferramenta existe. Jesus nos ensinou acerca dessa ferramenta. Mas como é e qual o aspecto dessa ferramenta de bater? Vocês lembram da história de Jacó no Val de Jaboque? Ele fugiu de seu irmão, ele fugiu dos seus problemas, ele deixou para trás a mãe, a qual ela era, a qual ele era protegido dela. Levou tão somente a bênção, uma bênção de primogenitura, mas que pagou um alto preço com aquilo, inclusive da sua vida, se ele não tivesse fugido, né? E na ida que ele saiu, ele conseguiu ver uma visão linda da parte de Deus, que era uma escada que subia até o céu, quando ele fez da pedra um travesseiro, e anjos descendo, anjos subindo e descendo, e ele viu aquilo e achou aquilo tremendo, e ele fez um voto com Deus acerca de dar os dízimos, e se ele prosperasse na caminhada e retornasse em paz, ele ia dar
o dízimo de tudo que ele tinha recebido naquela viagem. E ele passou certo tempo nessa viagem, né? E sofreu muito, foi trapaceado por Labão, e no retorno, quando ele estava com medo do seu irmão, ele colocou o rebanho na frente, os empregados na frente, e ele atrás com a sua família em uma certa distância. Quando ele viu que estava próximo de se encontrar com seu irmão, ali ele foi dormir, e naquela noite ele foi pedir da parte de Deus, arrebentar uma porta, porque ele viu que necessitava de uma mudança real, porque ele tinha feito um voto com Deus, com certeza. Aquele voto foi cumprido, porque Deus o fez prosperar em tudo, mas ele viu que tinha e necessitava de uma mudança.